uma favela, né? Mas porque também favela é um tipo de organização social que está estabelecido, né, para a arquitetura, é um tipo de moradia subnormal, ou seja, na discussão do normal e patológico, é quem não atinge a normalidade, mas também não é anormal, né? É interessante pensar. E a história da palavra favela, favela é uma planta, né? Que é da caatinga, né? E esse tipo de moradia passou a se chamar favela, né? E aí tem várias versões disso, principalmente no samba e no rap, né? Mas porque em Canudos tinha dois morros, né? O morro da comunidade de Canudos, onde tinham as casas, e um morro que era coberto pela favela, né? Que é essa planta. Também é uma planta temida pelos sertanejos, porque algumas são venenosas, né? Então, e Canudos venceu 2 batalhas contra o governo central, não é isso? E na terceira, o governo central contratou um exército de ex-escravos, pessoas que estavam na rua, prometendo casa para eles no Rio de Janeiro, né? Como a gente sabe, Canudos foi dizimado. Quando essas pessoas voltaram para o Rio de Janeiro, não só não tiveram a casa, como tiveram o soldo cortado. E ocuparam onde é hoje o Morro da Previdência, dando o nome de Morro da Favela, né? E justamente o Morro da Favela, né, acabou dando nome para todas as outras comunidades chamadas favela, né? Então a palavra favela conta um pouco a história de vários traumas, né? O Flávio falou que a gente tem 2 traumas, né? Talvez a gente tenha 3 importantes traumas. Que também é o trauma da industrialização, né? Que é a formação das grandes cidades, né? O Brasil deixa de ser 80% rural e 20% urbano e inverte, 80% urbano, né? E hoje a gente tem o governo do presidente Lula, né? Que é fruto também dessa urbanização, que é parte. Então a palavra favela contém tudo isso, mas também contém uma forma de organização, né? Que é como a gente se organiza nesse território e em vários outros. Então, um pouco isso, gente. Good morning. Good morning. Bom dia. Thank you for coming back the second day. Obrigado por voltar no segundo dia. As I used to say to my students when I was teaching, I can be here, you can be here, but I'm glad anyhow. Como ela costuma dizer para os alunos dela, né? Se eu posso estar aqui, vocês também podem estar aí, né? Mas eu estou feliz de qualquer maneira. So I thought I would talk today about Freud and social class, because even yesterday in some of our discussions, you spoke about the ongoing prevailing idea of psychoanalysis as being bourgeois, a method that was unreachable for the everyday person. And yet it was a contradiction because you are all here, and you are psychoanalysts, and you work in the community, right? So, I mean, it's something the social class has really interested me for a long time, and so that's why I thought I would write a paper about it for today. Então, e hoje a gente vai falar de classe social, né? É um tema muito importante. Eu já mostrei algumas informações, né, sobre a origem da psicanálise e a classe social. E ontem também, né, a gente discutiu bastante a questão de classe social, de acesso à psicanálise, né? E a gente falou também que a psicanálise é alguma coisa da burguesia, alguma coisa, né, da elite, mas ao mesmo tempo está esse número grande de pessoas aqui, né, para passar 4 dias discutindo, o que também é uma contradição, né? Então, ela já tinha pensado em fazer isso, mas de escrever esse texto sobre isso, mas acho que só reafirma a importância disso, né? Então, hoje ela vai discutir mais sobre classe social
e trazer alguns dados. One more thing I want to say is the information that we are sharing today, you can take it with you so that when you have discussions where people say, well, psychoanalysis is not for community, you know, it's not for the members of the community, it's only for the rich or middle class. You can now say, we have evidence to the contrary. We now know, there is research, we have evidence that it was always intended to be made available to everybody. Now, because of historical circumstances, certain things changed, but the intention was always for psychoanalysis to be made available, and we now have documentation, much of which I shared with you yesterday. Então, e vocês podem levar as informações com vocês hoje, né, que a gente vai discutir aqui, e são informações que provam, né, que mesmo que as pessoas falem, né, que a psicanálise não é para pobre, não é para classe trabalhadora, né, e acho que até fazendo um parênteses aqui, tem textos de vários psicanalistas, né, ela vai falar de alguns de lá hoje, né, mas tem psicanalistas brasileiros que pobre, não tem tempo, não tem espírito, tem várias, né, afirmações que a psicanálise não é para pobre. Então, ela vai trazer informações que hoje provam, né, que a psicanálise, desde da sua origem, foi pensada como uma prática para todo mundo. Next slide, please. Próximo slide, Kaique, por favor. Imbued with modernist qualities of enlightenment and secularism, psychoanalysis attracts a widespread public interest ever since the 1920s. This notoriety has been due in part because it presents the non-scientist citizens with new ways of seeing into the human being, whether themselves or others. Even a century ago, psychoanalysis seemed to explain the unexplainable. It was a scientific study of the mind, something deeper than behavior. It invited those whose lives had been affected by the war and its subsequent economic and social crisis to engage in a new, deeper discourse with body, mind, and ultimately selfhood. Thus engaged, a person could assess their selfhood without a social class attributed by others. Yep. Impregnada de qualidades modernistas, de iluminismo e secularismo, a psicanálise atraiu um interesse público generalizado desde a década de 20. Essa notoriedade se deve, em parte, ao fato de que ela apresenta aos cidadãos não cientistas novas maneiras de enxergar dentro do ser humano, seja a si mesmo ou aos outros. Mesmo há um século, a psicanálise parecia explicar o inexplicável. Era um estudo científico da mente, de algo mais profundo do que o comportamento. Convidava aqueles cujas vidas haviam sido afetadas pela guerra e suas subsequentes crises econômicas e sociais a se engajarem em um novo discurso mais profundo com o corpo, a mente e, em última instância, com a própria identidade. Assim engajada, uma pessoa poderia avaliar sua própria identidade sem uma classe social atribuída por outros. Ao mesmo tempo, a popular figura escultural So, at the same time
the popular sculptural figure of transparent man, you see over there, asks viewers, so this is a sculpture from the 1920s actually. É uma escultura de, assim, And it was housed in here. It was an exhibit hall. então era uma escultura do corpo humano da década de 20 e um lugar para olhar o corpo humano, né? Um museu, um espaço de exibição. So this popular sculpture of the transparent man asked viewers to pose the question, can selfhood exist without an attributed social class? In other words, class is always an attribution, even in the clinic. We are not born with an innate social class, but the class to which we belong depends on the social stratum into which we are born. Sociologists have long investigated the causes and effects of class designations. That's not what we are doing here, although it is related. Instead, we will be looking at, one, some of what Sigmund Freud said or implied on the issue, and two, the historiography of what Freud said, and three, the emergence of these ideas during periods of ascendant social democracy in the 1920s. And one more thought before embarking on Freud. If the self has no innate social class, neither does the unconscious. One might say that the unconscious is the cornerstone of psychoanalysis. It holds pleasure, pain, fantasy, desire, ambivalence, and just about everything else, because it is the heart of our internal world. On its own, the unconscious holds no social class, I believe. But like any blank slate, it is the repository of innumerable class attributions. So as Freud wrote in his discussion of the power of the superego, quote, it is not only the personal qualities of the parents that make themselves felt, but also everything that had a determining effect on them, the tastes and the standards of the social class in which they lived, and the innate dispositions and traditions of the race from which they sprang. And this model you probably know well, right? This is, I think, Freud's model of the transparent mind. Vou retomar, só para entender, né? Então, ela falou da exibição sobre o corpo transparente, né? E essa curiosidade e o espaço de exibição. E aqui é o modelo que todo mundo deve conhecer do aparelho psíquico freudiano, né? Tal qual ele concebeu do aparelho psíquico transparente, aquele que pode ser visto, né? Então, vamos voltar aqui. Ao mesmo tempo, a popular figura escultural do homem transparente convida os espectadores a fazer a pergunta: será que a identidade pessoal pode existir sem uma classe social atribuída? Em outras palavras, a classe social é sempre uma atribuição, mesmo na clínica. Não nascemos com uma classe social inata, mas a classe social a qual pertencemos depende da camada social na qual nascemos. Os sociólogos há muito tempo investigam as causas e efeitos das designações de classe. Isso não é o que estamos fazendo aqui, embora esteja relacionado. Em vez disso, estamos examinando alguma das coisas que Freud disse ou insinuou sobre o assunto. 2,
Historiografia do que Freud disse. 3. O surgimento dessas ideias durante os períodos de ascensão da democracia social na década de 20. Mais uma reflexão antes de embarcarmos em Freud. Se o self não tem uma classe social inata, o mesmo vale para o inconsciente. Pode-se dizer que o inconsciente é a pedra angular da psicanálise. Ele contém prazer, dor, fantasia, desejo, ambivalência e praticamente tudo mais, porque é o coração do nosso mundo interno. Por isso, só o inconsciente não tem classe social. Por si só, o inconsciente não tem classe social. Mas, como uma lousa em branco, ele é o repositório de inúmeras atribuições de classe. Como Freud escreveu em uma discussão sobre o poder do superego, não são apenas as qualidades pessoais dos pais que se fazem sentir, mas também tudo aquilo o que teve um efeito determinante sobre eles, os gostos e padrões de classe social em que viveram e as disposições inatas e tradições da raça da qual eles provêm. Next slide, please. Can you say that? Next slide. Próximo slide, gente. Próximo slide. These attributions undergird an ideology that either supports or disparages free clinics. To some, the free clinic means that mental health treatment is motivated by service. To others, the free clinic is a misuse of money, better spent with a profit-seeking motive. To understand why we are beginning to discuss both social class and the idea of social justice as an underlying premise of the free clinic, we need to look at this historiography of psychoanalysis, not just the movement's official history, but how that history has been written. Okay. And just the difference between history, which is usually history of and by the establishment, and historiography, which is a study of how history is written. Então, vocês sabem a distinção, depois eu repito isso no final, né, que ela está falando no final dessa passagem, entre a história, né, e a história oficial do Estado, do que está estabelecido, e historiografia, que na verdade é um estudo da história, de como essa história é produzida. Né? Just before That was slide just, 4. yeah, I have found, yeah, like, yeah, Has been written, yeah. how history has been written. Yeah. Essas atribuições sustentam uma ideologia que tanto apoia quanto desqualifica clínicas gratuitas. Para alguns, a clínica gratuita significa que o tratamento de saúde mental é motivado pelo serviço. Para outros, a clínica gratuita é um desperdício de dinheiro que poderia ser melhor gasto com um objetivo lucrativo. Para entendermos por que estamos começando a discutir tanto classe social quanto a ideia da justiça social como uma premissa subjacente da clínica gratuita, precisamos examinar a historiografia da psicanálise. Não apenas a historiografia oficial do movimento, mas como essa história foi escrita. Like many misunderstandings of Freud, this may have well started with Ernest Jones. This is Ernest Jones looking at his watch, which I think is a perfect. Let me translate this part. Como muitos mal entendidos sobre Freud, isso pode muito bem ter começado com Ernest Jones.
Em suas opiniões políticas privadas, você pode ser um bolchevique. Então aqui tem o Ernest Jones aqui na figura. So, Ernest Jones was a very loyal follower of Freud, as you may know. He was the first official biographer. He directed the London Clinic for Psychoanalysis, which was over here on Gloucester Street in London. And I also have here the portrait of Virginia Woolf. She and Leonard Woolf, her husband, started the Hayworth Press, and they were the first ones to publish Freud in English. Então, como vocês sabem, né, o Ernest Jones foi muito leal ao Freud, escreveu sua biografia, e também foi diretor da Clínica de Londres. E aqui, Virginia Woolf, que foi a primeira, com seu marido, que criou que tinha uma editora e foi a primeira a publicar Freud em inglês. So, like many misunderstandings of Freud, this may well have started with Ernest Jones. Quote, "In your private political opinions, you might be a Bolshevist," Jones wrote to Freud in 1926, "but you would not help the spread of psychoanalysis to announce it." Interestingly, this was the year Jones opened the London Clinic. Jones was Freud's first biographer, and his influence swayed our understanding of Freudian theory for decades. Here he was outraged by his discovery of the political nature of Freud's writings. Unfortunately, historians of psychoanalysis largely followed Jones' lead or mislead in the area of social class until quite recently. Today's session is a sign that, hopefully, Jones' influence is losing steam. Ela repetiu, né, como muitos mal entendidos sobre Freud, isso pode muito bem ter começado com Ernest Jones. Em suas opiniões políticas privadas, você pode ser um bolchevique. Ele escreveu a Freud em 1926, mas não ajudaria a divulgação da psicanálise a anunciar isso. Curiosamente, esse foi o ano em que Jones abriu a Clínica de Londres. Jones foi o primeiro biógrafo de Freud e sua influência moldou nossa compreensão da teoria freudiana por décadas. Ele ficou indignado com sua descoberta de sua natureza política. Infelizmente, historiadores da psicanálise seguiram amplamente a sua liderança, ou seu engano, sobre Freud na área social. Isso até muito recentemente. A sessão de hoje é um sinal de que, esperançosamente, a influência de Jones pode estar perdendo força. Yeah, here we go. Próxima slide. Yeah. Próxima. Por favor. They said today they must learn English because they will lose jobs. They said that we will organize a course for them. Eles falaram agora de manhã que eles vão precisar aprender inglês, senão eles vão perder muito trabalho. A gente vai organizar um curso para eles. Okay. So yesterday we saw this slide, and I know that you're interested in training, so I thought we would look at it more closely. So, any number of today's scholars still deny precisely the social role occupied by the free psychoanalytic clinics. For example, you can look up the Wikipedia article on the Berlin Polyclinic and see that the author has detailed its training function. It is true that the standard curriculum for psychoanalytic training was developed at the Berlin Institute.
It is also true that very little has changed since then. But training was larger than the simple lesson plan, and yet, in its historiography, the provision of treatment as a social mission is not mentioned once. So this was Weimar, the era of Weimar, the Weimar Republic, Germany's interwar era of cultural innovation and Bauhaus design, and a complicated democracy that did not last long, and a wide range of progressive social reforms. Contrary to some historians who claim that the Berlin Clinic was merely a laboratory for the Training Institute, we have empirical data that emphasizes its social dimension. In the middle of July 1919, Max Eitingon, who is the co-director of the clinic, wrote to Freud, quote, "Last Saturday, our association decided to open a psychoanalytic polyclinic in Berlin next winter. We will therefore start the psychotherapy for the people without waiting for the state itself rebuilding, nor for the generous impulses of an individual to give us the means to pursue this goal. No sooner had the polyclinic opened that the analysts were ready to treat homeless people, abused women, and orphan children. There is not a hint of philanthropic posturing in sight." It was a social mission. Slide 4. No entanto, muitos estudiosos atuais ainda negam precisamente o papel social ocupado pelas clínicas psicanalíticas gratuitas originais. Por exemplo, você pode consultar o artigo da Wikipedia sobre a Policlínica de Berlim e ver que o autor detalhou sua função de treinamento. É verdade que o currículo padrão para o treinamento psicanalítico foi desenvolvido no Instituto de Berlim. Também é verdade que muito pouco mudou desde então, mas o treinamento era mais do que o simples plano de aula. E, em sua historiografia, a oferta de tratamento como missão social não é mencionada nenhuma vez. Então, ela falou, né, que a gente está interessado em treinamento, em formação, né, em psicanálise, né? Então aqui está o plano de aula, né, que foi criado lá na Policlínica de Berlim, mas que o tratamento, a formação não era só um plano de aula, né? Deixa eu voltar aqui. Essa foi a era da República de Weimar, a era de inovação cultural da Alemanha entre guerras. Design Bauhaus, democracia complexa e uma ampla gama de reformas sociais progressistas. Contrariamente a alguns historiadores que afirmam que a Clínica de Berlim era apenas um laboratório para o Instituto de Treinamento. Temos dados empíricos que enfatizam essa dimensão social. Em meados de julho de 1919, Max Eitingon escreveu a Freud: "No último sábado, nossa associação decidiu abrir uma policlínica psicanalítica em Berlim. No próximo inverno, portanto, começaremos a psicoterapia para o povo, sem esperar que o Estado, em reconstrução, nem os impulsos generosos do indivíduo nos deem os meios para perseguir esse objetivo. Assim que a policlínica foi aberta, os analistas estavam prontos para tratar pessoas sem tetos, mulheres abusadas, crianças órfãs. Não há vestígio de postura
filantrópica à vista. So I'm going to tell a little story that's not here, okay? So, to look at how important historiography is, I have this funny story about the repression of this history. So there's a German scholar, powerful German scholar, who is the editor of the correspondence between Eitingon and Freud. Okay. Ela vai contar uma história que não está aqui no texto, né? E é uma história de um acadêmico alemão que vai estudar as correspondências entre Freud e Eitingon. So, he wrote an article about the Polyclinic as a training institute. And he has a footnote where he says, Danto has written about the Polyclinic as, quote, treatment for the people, our psychotherapy for the people. She is wrong. And yet, he is the editor of that same correspondence. He published that, and then when I bring it out, he says, she's wrong. Então, His name, the scholar, Michael Schroeder. Eu não tinha falado o nome do acadêmico, né? Michael Schroeder é o que é o editor dessas correspondências, né? E numa nota, num artigo dele, ele discutindo as policlínicas, ele coloca uma nota falando assim que a Danto escreveu que as policlínicas, né, era tratamento para o povo, e ela está errada, né? Ele coloca uma nota de rodapé. E mesmo com a data, com os dados, né, que ela publicou, aí ele faz uma condenação. Ela está errada, né? E como negando tudo que ela escreveu, né? E é grave, porque ele é o editor dessas correspondências, né? Right. So, the power of denial, right? Okay. Poder da negação. If you, just to go over this a little bit, it's really very close to what we still have. One is the training analysis. Two is theoretical lesson plan. And three is practical lesson plan, right? The practice. The practical. First one is? Training analysis. O primeiro, então vamos dar uma olhada nesse plano, né? Então, número 1 aqui é training and analysis. Formação em análise. Right. O 2? 2 is theoretical lessons, theoretical courses. Cursos teóricos, Right, which are número 2. obligatory, right? And the third is practical, practical practice, right? Like the practical. É a prática. Right. So you can see, really, so it's 2 years divided into quarters. Not much has changed. What do you mean by 2 quarters? Quartal, April, Juni, right? So 2 years, right? Então, e aí dividido em 2 anos, né? Primeiro ano e segundo ano de formação. So here we have it. The clinic was launched by experienced analysts for people of all occupations, ages, genders, and social class. To repeat what Eitingon wrote, patients pay whatever they can or think they can. So it is both incorrect and classist to say that the clinic was set up merely as a feeder for the training institute. It is equally classist to assert that people must pay for treatment
as though it were a capitalist investment. Does for the people mean for the lower classes? No. It means for everybody. Portanto, aqui temos, a clínica foi lançada por analistas experientes para pessoas de todas as ocupações, idades, gêneros e classes sociais. Para repetir, Eitman, que Eitman escreveu, os pacientes pagam o que podem ou acham que pode. É incorreto e preconceituoso dizer que a clínica foi estabelecida apenas como um alimentador para o instituto, né? como forma de treinamento, né? Como espaço para treinar sua prática. Né? É igualmente preconceituoso afirmar que as pessoas devem pagar pelo tratamento como se fosse um investimento capitalista. Para o povo significa, na ideia deles, para as classes mais baixas. Não significa para todos. Próxima slide. I now want to. Okay, you want to? Okay. All right. So that's a photograph of Sigmund Freud and Sándor Ferenczi in about 18 or 19, I'm not sure. And here are is a letter from Ferenczi to Freud that nobody can read. I mean, some people can, I can't. Então, aqui é uma foto de Ferenczi com Freud, 1918. E aqui são cartas entre eles que ninguém quer ler. Ela falou, eu não posso, mas talvez algumas pessoas consigam ler essas cartas. I find reading, manuscripts like this very moving, even if I can't actually read them. I feel a closeness to the history and to the founders of our profession. Ela gosta muito, né, de ler esses manuscritos, né, mesmo que às vezes ela não entenda, né, mas cria uma relação íntima, né, com os fundadores da nossa profissão, né. So now I want to return to one of the innovations we started discussing yesterday, namely fractionary or short-term therapy, which remains widely used and is relevant to our discussion of social class. The, quote, active technique emerged from exchanges between Freud and Ferenczi, the Hungarian analyst who is now viewed as its pioneer and arguably the most radical clinical theorist of the first generation. Freud viewed the analyst's use of activity as unobjectionable. One can hardly master a phobia if one waits till the patient lets the analysis influence him to give it up, he said. And we read that sentence yesterday, right? Ferenczi observed these therapeutic relationships meticulously. He focused on empathy and mutuality as clinical instruments, especially in the moment-to-moment reactions between therapist and patient. An analyst who associates neurosis with either a lower or an upper class compromises the treatment. It's unempathic. And while neurosis itself is not class-based, access to treatment might be. In a letter to Freud, the psychoanalyst said that analysts investigate the real conditions in the various levels of society, cleansed of all hypocrisy and conventionalism, just as they are mirrored in the individual. Bom, agora quero voltar
a uma das inovações que começamos a discutir ontem, a terapia fracionária ou de curto prazo, que ainda é amplamente usada e é relevante para uma discussão sobre classe social. A técnica ativa surgiu a partir de trocas entre Freud e referência. O analista húngaro, que agora é visto como seu pioneiro e possivelmente o teórico clínico mais radical da primeira geração, Freud considerava o uso da atividade pelo analista como inobjetável. Pode ter objeção. Difícil é dominar uma fobia se você espera até que o paciente permita que a análise o influencie a abandoná-la. Ele disse. Ferenczi observou meticulosamente essas relações terapêuticas. Ele se concentrou na empatia e na reciprocidade como instrumentos clínicos, especialmente nas relações de momento a momento entre terapeuta e paciente. Um analista que associa a neurose a uma classe social mais baixa ou mais alta compromete o tratamento. E, embora a neurose em si não seja baseada em classe, o acesso ao tratamento pode ser. Em uma carta a Freud, ele disse que os psicanalistas investigam as condições reais nos vários níveis da sociedade, purificadas de toda hipocrisia e convenção, assim como são refletidas no indivíduo. Implicitly, the analytic process can advance on a fractionary basis once or if social class and power differentials are addressed by the dyad. For example, we hear how, quote, lower class or, quote, working class patients need short-term treatment, often measured in increments of alleged progress. In contrast, we also hear that upper class people are more psychologically oriented, that the wealthier the patient, the more self-control they have, and the less need for measurement. So even if you and I know this is just silly, we need to deal with this kind of class overdetermination. That, of course, is a projection associated with a class attribution. It is generally not based in reality, but in the analyst's affective attachment to their own idea of class or their ideology more generally. Ferenczi proposed a resolution, quote, the willingness on our part to admit our mistakes and the honest endeavor to avoid them in the future. All these create in the patient a confidence in the analyst and a setting free of the patient's critical feelings, and hopefully vice versa. The phrase could well apply to transference and countertransference projections of social class. Implicitamente, o processo analítico pode avançar de forma fracionada uma vez, ou se as diferenças de classe social e de poder foram abordadas pela díade. Por exemplo, ouvimos como os pacientes das classes mais baixas ou classe trabalhadora precisam de tratamento de curto prazo, frequentemente medido em incrementos de suposto progresso. Em contraste, ouvimos que as pessoas das classes mais altas são mais orientadas para a psicanálise. Que quanto mais rico o paciente, mais autocontrole ele tem e menos necessidade de análise. Portanto, mesmo que você e eu saibamos que isso é apenas bobagem, precisamos lidar com esse tipo de superdeterminação de classe.
Isso, é claro, é uma projeção associada a uma atribuição, geralmente não se baseia na realidade, mas na ligação afetiva do analista com a sua própria ideia de classe ou em sua ideologia mais geral. Ferenczi propõe uma solução. A disposição de nossa parte em admitir nossos erros e o esforço honesto para evitá-los no futuro, tudo isso cria no paciente uma confiança no analista e uma libertação de seus sentimentos críticos. E, esperançosamente, vice-versa, essa frase muito bem se aplica às projeções de transferência e contra-transferência de classe social. Próxima slide. So this is an analyst, Gradiva. Uma analista, Gradiva. Right. Okay. And this is a table of occupation and sex or gender, which is complex and interesting. This comes from London, the London School of Clinical Psychoanalysis. It's in English, if that helps. Contrary. Isso é uma tabela sobre ocupação e gênero, né? Da Clínica de Londres de Psicanálise, feita por ela, e aí tem informações aí, né, sobre salário, classe social, profissão, está nos arquivos da Clínica, né? So you can see, for example, without occupation, right? Pode ver ali, sem ocupação. Okay. So then we have, without occupation, male 13, female 20. Então, pode ser ocupação, homem 13, não, homem 13, mulher 20. Right. So I find it interesting that the assumption that both men and women can be without an occupation. And that while there are more women than men, it's not huge. Então, ela achou fascinante, né, ter essa tabela e ter esse dado, né, que homem e mulher constavam como sem ocupação, que a diferença entre eles não era muito grande, né? Você quer falar alguma coisa? Não, são os mais atendidos, pelo que eu entendi, né? They are the most, são os desempregados. the best number is the unemployed. Yeah, the biggest number is the unemployed. Yeah, right. Yeah. But you also see school children, right? So it's not just adults; they also provide services to children. E aí também a gente vê já crianças, né? Crianças de escola, sendo atendidas, não só adultos. So, contrary to today's still prevailing but diminishing narrative about the class-based history of the psychoanalytic movement, numerous analysts from Freud to Wilhelm Reich, from Sigrid Beldenfeld and Otto Fenichel, held parallel beliefs about social class. Greta Bibbering said, "We were rebels in our own ways." We stood with the poor and wanted to fight for their interests. For us, psychoanalysis promised personal liberation, not for its own sake, but so that we could work to liberate others. Political and social activism, they were a big part of our lives. So, go ahead. Contrariamente à narrativa predominante, e agora diminuindo, né, de hoje sobre a história baseada em classe do movimento psicanalítico, inúmeros analistas, desde Freud até Reich,
desde Siegfried Bernfeld e Otto Fenichon, mantiveram crenças paralelas. Como disse Greta Wilbring, fomos rebeldes à nossa maneira. Uma psicanalista vienense que estudou ao lado de Reich na Faculdade de Medicina e lecionou em Harvard após a ascensão de Hitler. Nós nos posicionamos ao lado dos pobres e queríamos lutar por seus interesses. Para nós, a psicanálise prometia uma libertação pessoal, não para o seu próprio bem, mas para que pudéssemos trabalhar para libertar os outros. Ativismo político-social, eles eram uma grande parte de nossas vidas. So as many of you know, and you all know now, I have studied the clinic's original data on funding strategies, attendance classifications, and other statistics. And I can now disprove earlier class-based analysis which attempted to show that psychoanalysis was predicated exclusively on a patient sample of affluent, non-working women. And as we saw yesterday, gender distribution in Berlin was equal, or just about equal, over 10 years. And as we see in this chart from yet another clinic, right, occupations range from civil and domestic servants to professors and students, and included, as you commented, unemployed people and blue-collar workers. In other words, the people, as we see in this interesting chart, and in other charts from the clinics, the all-female category of, quote, married with no occupation represented a mere 7% of the clinic's entire service populations in all the clinics over 10 years. Como muitos de vocês sabem, estudei os dados originais da Clínica sobre estratégias de financiamento, classificações de comparecimento e outras estatísticas. E posso agora refutar análises anteriores baseadas em Classe que tentam mostrar que a psicanálise estava exclusivamente fundamentada em uma amostra de pacientes ricos, não trabalhadoras. Na verdade, a distribuição de gênero era igual ao longo de 10 anos e, como vimos ontem em um gráfico de Berlim, as ocupações variavam de serviços civis e domésticos a professores e estudantes, incluindo desempregados e trabalhadores da classe operária. Em outras palavras, as pessoas, como vemos neste interessante gráfico de Viena, a categoria exclusivamente feminina de casadas sem ocupação, que eram as histéricas, representava apenas 7% de toda a população atendida pela clínica ao longo de 10 anos. So just as an aside, this is the kind of information you need, right? When people tell you, oh, it's not relevant, the psychoanalysis is not relevant, it's not the right thing for poor people. You need this information. Essa informação que você precisa quando as pessoas falam, psicanálise não é relevante para as pessoas pobres, ou né, ela deu certo com uma parte da população, ela está ligada, né, é essa informação que você precisa mostrar. So, what some people... Yes. Essas categorias são documentos, esse é um documento que ela encontrou na clínica inglesa. É isso, né? Não foi uma anotação, uma anotação. The document from the London Clinic. It's it's either the London Clinic or a translation of a document from the Vienna Clinic. And right now, I can't remember which one it is.
Both are similar. Yeah, they Ela would be, falou assim, yeah. esse específico eu não lembro se é da sorry. clínica inglesa ou uma tradução para o inglês da clínica de Viena, mas o que ela estudou nos 10 anos, os dois são iguais. E portanto, as categorias eram construídas por eles. Todas essas categorias foram construídas pelos analistas que faziam a clínica. Sim. Então, empregados assalariados, classe operária, e assim vai. So that's or the psychoanalysts that created those categories. Yes, Yeah. yes, it was they who created, and I think it was Otto Funichel. I'm not sure, but I think it was him, because he loved making lists. What is her name? Otto Funichel. Otto Funichel deve ter criado isso porque ele era aficionado por essas coisas, dessas categorias. Now, people might say, okay, this was just at the clinic. Okay. But we now know that Freud's private practice also was evenly divided, 50% male and 50% female. Here's a piece of a conversation between the American psychiatrist Joseph Bordas, who later worked on the Bellevue staff, and Freud. So, Bordas says, a rich American woman I know is now in her 5th year of analysis. It raises the whole question of the importance of money to patients in analysis. To which Freud answered, now that we have free clinics and the psychoanalytic institutes, the question no longer arises. Anybody can now be analyzed. They may have to wait a little, but everybody has the privilege. Besides, an analyst undertakes to treat 2 free patients. É verdade que isso se refere à clínica, mas até mesmo a prática privada de Freud estava dividida igualmente em 50% de pacientes do sexo feminino e 50% de pacientes do sexo masculino. Aqui está um trecho de uma conversa entre o psiquiatra americano Joseph Bordas, que mais tarde se juntou à equipe do Bellevue, e Freud. Então, um trecho da conversa. Uma mulher rica americana que conheço está agora em seu 5º ano de análise. Isso levanta toda a questão da importância do dinheiro para os pacientes em análise. O que Freud respondeu. Agora temos clínicas gratuitas e institutos psicanalíticos. A questão não surge mais. Qualquer pessoa agora pode ser analisada. Eles podem ter que esperar um pouco, mas todos têm um privilégio. Além disso, todo analista se compromete a tratar 2 pacientes gratuitos. And that is the key phrase. Anybody can now be analyzed. By implication, regardless of social class. Right? Now, this is another idea, but as an example, just a few years ago, American conservatives tried to dissolve the power of the Black Lives Matter movement by replacing it with the slogan, All Lives Matter. It was used to deny the reality of racial violence against African Americans and support the idea of, quote, racial blindness. Of course, even if we don't see color, color is there and has been in our social system since slavery since slavery. Organizationally, the American corporation basically replicates the plantation. So when Freud says anybody can now be analyzed, he is not denying the inequality
of access to analysis. On the contrary, it suggests that universal access to mental health treatment is a social right, an entitlement on a par with universal access to physical care. Essa frase do Freud, né, que eu li anteriormente, que todos devem ter acesso, né, e agora com acesso gratuito todos têm acesso, é chave, né? Qualquer pessoa agora pode ser analisada. E, por implicação, independentemente da classe social. Mas, sobre psicoterapia para o povo, vou ler de novo que eu me atrapalhei aqui. Essa frase é chave. Qualquer pessoa pode ser analisada, por implicação, independentemente da classe social. Psicoterapia para o povo. Como exemplo, apenas há alguns anos, conservadores americanos tentaram dissolver o movimento Black Lives Matter, substituindo o slogan "Todas as vidas importam". Então, substituindo Black Lives, né? Vidas negras importam por todas as vidas importam. Isso foi usado para negar a realidade da violência racial contra afro-americanos e apoiar a ideia de cegueira racial. Claro, mesmo que não vejamos a cor está lá e tem um status em nosso sistema social desde a escravidão. Organizacionalmente, a corporação americana ainda basicamente replica o sistema de plantation. Então, como Freud diz, qualquer pessoa agora pode ser analisada. Ele não está negando a desigualdade de acesso à análise. Pelo contrário, sugere que o acesso universal ao tratamento de saúde mental é um direito social, um benefício, impede a igualdade com acesso universal à assistência médica. Do they want to take a little break for coffee? Let's take a little bit. Yeah. Vamos fazer um pequeno intervalo para tomar uma água e um café, 15 minutos. A gente volta às 11h30. So I will now talk about two of the second generation psychoanalysts who were particularly attuned to social class. Wilhelm Reich and Ernst Simmel. The ambulatorium's assistant director, Wilhelm Reich, confronted class issues more directly than most. Now, this clinic, the ambulatorium, was directly supported by Sigmund Freud, by the members of the Vienna Psychoanalytic Society, and the Social Democratic Party at large. It was well integrated into Vienna's expansive social welfare system. As Anna Freud said, children's services are actually provided by Vienna City Hall. They know psychoanalysis well and hold it in high regard. This governmental support allowed the clinic to develop a number of specialized treatment areas: a child guidance center, a department for the treatment of psychosis, and community-based counseling centers. Reich was the premier psychoanalyst of the second generation, and perhaps its most innovative, though always controversial thinker, a sure sign of his future avant-garde reputation. He saw how individuals are merged with their social environments from birth forward, and how lives are defined by
their class attributions at all stages of development. At the ambulatorium, he assembled the first clinical case seminar, which he called the technical seminar. He confronted his colleagues on their clinical errors, and instead of analyzing an individual's distinct or reactive emotions, developed the influential characterological model of psychoanalysis, what we call personality today. So we call personality disorders, he called character disorders. But if you look at it diagnostically, it's almost identical. For Reich, like for forensic, what mattered was the actual meaning as reflected in the patient's behavior. As Reich said, to know how to deal with inhibited or even silent patients was the most difficult. A patient is late to their appointment, or arrogant, or bored, or criticizes the analyst. How do we understand these gestures in terms of the class-based relationship to the analyst? Anna Freud would later rename these ego defenses. Every resistance has a historical and an actual meaning. How patients say things is at least as important as what they say. Yep. Agora eu vou falar um pouco sobre esses dois psicanalistas da segunda geração que estavam particularmente sintonizados com classe social, William Reich e Ernest Simmel. O diretor assistente do ambulatório, William Reich, enfrentou questões de classe de forma mais direta do que a maioria. Esta clínica foi apoiada diretamente por Sigmund Freud, pelos membros da Sociedade Psicanalítica de Viena e pelo Partido Social Democrata em geral. Ela estava bem integrada ao amplo sistema de bem-estar social de Viena. Como Anna Freud disse, os serviços para crianças são fornecidos, na verdade, pela Prefeitura de Viena. Eles conhecem bem a psicanálise e a consideram em autoestima. Esse apoio governamental permitiu que a clínica desenvolvesse várias áreas de tratamento especializado. Um centro de orientação infantil, um departamento para o tratamento de psicose e centros de aconselhamento comunitário. Reich foi o principal psicanalista da segunda geração e talvez seu pensador mais inovador, embora sempre controverso, um sinal seguro de sua forma de reputação de vanguarda. Ele viu como os indivíduos se fundem com os seus ambientes sociais desde o nascimento e como as vidas são definidas por suas atribuições de classe em todas as fases do desenvolvimento. No ambulatório, ele organizou o primeiro seminário clínico, confrontou seus colegas sobre seus erros clínicos e, em vez de analisar as emoções distintas ou reativas de um indivíduo, desenvolveu um influente modelo caracteriológico. É assim que se diz, né? O que hoje chamamos personalidade da psicanálise. Para Reich, como para Ferenczi, o que importava era o significado real refletido do comportamento do paciente. Como Reich disse, saber como lidar com pacientes inibidos ou mesmo silenciosos era mais difícil. Um paciente se atrasa para a consulta, é arrogante, está entediado ou critica o analista. Como entendemos esses gestos em relação ao relacionamento de classe com o analista? Anna Freud, mais tarde, os renomeia como defesas do ego. Toda resistência tem um significado histórico e real. Como os pacientes dizem as coisas,
é pelo menos tão importante quanto o que eles dizem. So here we have a picture of Reich in about 1928, right? And this is a newspaper clipping. Reich he was assistant director of the ambulatorium, but he had his own clinics, his own community clinics. And this is an announcement. This is the proletarian sexual counseling in Vienna. And so this is an announcement, and you see here, this is where they will meet, and who the counselors or the analysts are, and they would often meet, not just in Vienna, but also in the surrounding countryside, and Reich would give political discussion, talks, but there would also be brief analysis. And some of the clinics, he even brought in a gynecologist to fit women with contraceptive devices. It's an announcement to invite people to... Yeah, it's a newspaper announcement. It's a newspaper article about what's happening in Vienna. Ok. Então, aqui um pedaço, um recorte de jornal, né, de Viena. E aí está contando um pouco, né, o que acontece em Viena. E ali uma foto do Reich. O Reich, além do ambulatório, ele tinha sua própria clínica pública, né? E na sua própria clínica pública, então, estava falando um pouco do que acontecia nessa clínica pública aí no jornal, e sessões de psicanálise, aconselhamentos e tal, e até tinha, às vezes ele convidava ginecologistas, algumas tinham ginecologistas para aconselhamento sobre contracepção. So on the one hand, Reich said that, quote, material poverty and lack of opportunities exacerbate the emotional suffering and neurotic symptoms of poor people. On the other hand, it was precisely because he treated poor and disenfranchised groups like laborers, farmers, students, and servants, people without the kind of education or vocabulary that would mask a symptom, that Reich learned to differentiate between symptom neurosis and disturbances in character, again, or what we would call personality today. He sought to treat patients who had been diagnosed as psychopaths, but were regarded as morally bad rather than sick. So is psychopathology an indication of class status? Today, for example, homeless people are often deemed mentally ill because they lack fixed shelter. Right? Shelter is a marker of social class. So a real estate issue transmutes into a psychiatric diagnosis of a person for whom housing may mean the very opposite of its class designation. It may mean safety or community or liberation from childhood trauma. So again, while the unconscious itself does not have a social class, attributions of class are abundant and inescapable even among psychoanalysts. Por lado, Reich disse, a pobreza material e a falta de oportunidades exacerbam o sofrimento emocional e os sintomas neuróticos das pessoas pobres. Por outro lado, foi precisamente porque ele tratou grupos pobres e marginalizados como trabalhadores, agricultores, estudantes, servos,
pessoas sem a educação ou vocabulário que mascarariam um sintoma, que Reich aprendeu a diferenciar entre neuroses sintomáticas e perturbações de caráter, que hoje chamamos de personalidade. Ele buscou tratar pacientes que haviam sido diagnosticados como psicopatas, mas eram considerados moralmente ruins em vez de doentes. A psicopatologia é um indicativo do status de classe. Hoje, por exemplo, pessoas sem teto muitas vezes são consideradas mentalmente doentes, porque não têm moradia fixa. Moradia é um indicador de classe social. Portanto, uma questão imobiliária se transforma em um diagnóstico psiquiátrico de uma pessoa para quem a habitação pode significar o oposto de sua designação de classe. Pode significar segurança, comunidade ou libertação de trauma infantil. Portanto, mais uma vez, embora o inconsciente em si não tenha classe, as atribuições de classe são abundantes e inevitáveis, mesmo entre os psicanalistas. E aí, só queria fazer duas anotações, né, e também já fazer um convite para a Dani, assim, da gente pensar a questão, né, do Reich nesse período, né, onde a gente estava discutindo com o Pierre, com o Leandro, a questão da repressão pela religião, da questão da sexualidade, né? Esse momento histórico aí é muito parecido com o momento que a gente está vivendo, né? Então, da repressão sexual, da moral sexual, como se repetisse, mas de uma outra maneira, né? Então, seria interessante a gente retomar aqui nesse espaço essa discussão, né? E coloco isso, e também a questão da moradia, né? Então, se a gente olhar a questão da Cracolândia, né? A questão todo o sintoma de crianças e pais que estão em serviço de acolhimento, né? E que são tratados, diagnosticados como, de novo, né? Quando a gente fala Housing First, que é um movimento que tem em outros lugares, a gente está falando da questão da moradia e, na verdade, uma questão social ganha um diagnóstico, né? E também a questão do crime, né? Acho que são coisas aí para a gente fazer a anotação. I made a point also just to remind people here, so Daniela, we are talking the way she works with Reich and these ideas, and so we should discuss those ideas in this space also, because we have a similar time that this time here in Brazil. So Bolsonaro is representing kind of Nazism. Some of the evangelical churches don't allow people to discuss sexuality in schools, and so maybe we can create some device to deal with it. And the second thing about housing, so we have a Cracolândia today, way back I will show you, is a way that is a place in the center that is loads of people taking crack. Right. And actually there is a research that people, first of all, they go to the streets, then they take drugs. But the overall discourse is they took drugs and then they end up in the streets. And also children in the care system and their parents end up there because they don't have houses. And then they got diagnoses and complications. It's a real estate. I mean, when you think about what's happening and the increased cost of real estate, but, you know, they blame immigrants. It's like, wait, no, you're the real estate developers. Don't blame the immigrants, you know. É parecido lá com, né, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, com Trump, né, que são pessoas que exploram o mercado imobiliário, né, e que falam que o problema de moradia e tal é o problema dos imigrantes, né? Não é a questão da exploração capitalista do mercado imobiliário. Also, I heard you mention housing first. That's very strong in the U.S. also, housing first. Yeah, it's arriving here now. Yes. Really powerful. I also want to use this as an opportunity to show how well integrated
psychoanalysis was in everyday life, right? When it wasn't, today I don't think that we would have these kinds of announcements in the everyday newspaper. Então, também ela quer mostrar como, né, um artigo desse, né, mostra que a psicanálise estava integrada com o dia a dia da vida das pessoas, né? E que talvez hoje em dia isso não estaria no jornal, né? Yeah. Okay, próxima. So when Wilhelm Reich's understanding of social class took on more radical qualities and propelled him further into left-wing politics, Ernst Simmel, who was the co-director of the Berlin Polyclinic, explored the following paradox. He says, at the Berlin Institute, we fulfill duties that are actually in the service of society. But, he noted, this is the same society which inflicts such high social demands on poor people that they develop neuroses, and whose cultural demands push the neurotic further into poverty and then abandons them to the pain. The clinic, therefore, has the dual role of helping society as a whole while remedying individual pain caused by society's challenges. Are you with me on the paradox there? Okay. That the clinic plays a role in distributive justice underscores the emancipatory nature of psychoanalysis. Is this radical? Is freedom of mind really so radical? In brief, Simmel is saying that the clinic exists to help people in pain, whether this pain results from internal or external processes. Psychoanalytic help is not predicated on social class. 6 years after opening the Polyclinic, Simmel developed the Schloss Table. It was the first institution to offer psychoanalytically informed inpatient care. Simmel's writing about Tegel's open model of care still resounds with his political dedication to providing residential support for poor people with seemingly ungovernable psyches. He would attend specifically to the proletariat and the poorly insured, those whose social class was exploited by the same teaching hospitals that exempted private, high-fee-paying patients from public exposure. Enquanto a compreensão de Reich sobre classe social assumiu qualidades mais radicais e o impulsionou ainda mais para a política de esquerda, Ernst Simmel, co-diretor da Clínica, explorou a seguinte contradição. No Instituto de Berlim, cumprimos deveres, na verdade, estão a serviços da sociedade. Mas observou ele, esta é a mesma sociedade que impõe demandas sociais tão altas às pessoas mais pobres que elas desenvolvem neuroses e cujas demandas culturais empurram o neurótico ainda mais para a pobreza e depois os abandona à dor. A clínica, portanto, tem um papel duplo de ajudar a sociedade como um todo, enquanto remedia a dor humana individual causada pelos desafios da sociedade. O fato de a clínica desempenhar um papel na justiça distributiva
destaca a natureza emancipatória da psicanálise. Isso é radical? A liberdade da mente realmente é tão radical? Em resumo, Simmel está dizendo que a clínica existe para ajudar as pessoas em dor, quer esta dor resulte de processos internos ou externos. A ajuda psicanalítica não se baseia na classe social. 6 anos após a abertura da Policlínica, Simmel desenvolveu a Schlossstege. Foi a primeira instituição a oferecer cuidados em saúde informados pela psicanálise. A escrita de Simmel sobre o modelo aberto de Tegel ainda ressoa com sua dedicação política em fornecer apoio residencial para pessoas pobres com psiques aparentemente ingovernáveis. Ele se dedicaria especificamente ao proletariado e aos que não tinham previdência social, pessoas cuja classe social era explorada pelos mesmos hospitais de ensino que isentavam pacientes privados de alta taxa de pagamento de exposição pública. So here you have a remark here. É interessante a gente pensar também, né, que todos os hospitais, escolas, né, não são feitos para todos, né? Muitas vezes são feitos só para treinar os mais pobres e cria uma ética, né, de treinamento para depois servir, né, para os mais ricos, né? Acho uma coisa interessante para a gente pensar. Talvez muitas clínicas também públicas brasileiras às vezes testam tecnologias na população gratuita que eles não testariam no seu próprio consultório individual, né? Acho que é uma coisa para a gente pensar. I just made a point that, you know, in public hospitals here, the doctors, they train in the poor with a type of ethics of treatment and then sell it later to the rich. There is a division here. But also we can think about some free clinics in Brazil, in psychoanalysis, that they try out technologies for free for the poor, Right. which they wouldn't apply for their own consultation space. Right. That's just Yeah, to think about. sure. Yeah. It's like, analysts or social workers who work as advocates for poor people, but send their children to private schools, Yeah. right? Traditional. Yeah. Vamos lá, como nos Estados Unidos, assistentes sociais que defendem a educação pública, mas mandam seus filhos para a educação privada, né? Eu falei, essa é uma contradição grande. Yeah. Mas enfim. But I mean, Simo was really interesting, and he's really underexplored, and I really have a lot of work to do there. Ela falou que Simmel é um cara que escreveu bastante, que discutiu muita coisa e que não foi quase explorado, né? Tem muita coisa para se estudar. We still have a lot of work. Ela falou que a gente tem ainda muito trabalho, né? Depois eu até comentei com ela da gente criar algumas comissões para analisar algumas coisas que ela pode mandar e a gente continuar, principalmente essas datas. So here's a photograph from probably 31 or 32 of Freud and Simmel, and this is in the gardens around Schlossstege, the park actually. It's in the middle of a park. And Simmel was the editor of this journal, Der Sozialistische Arzt, right, which is the socialist physician. So I just think it's interesting that, you know, for people who say otherwise, that you have Freud and Simmel sitting there comfortably, you know, Freud sitting comfortably with the editor of the socialist physician. And Simmel was certainly a socialist, very much so. E aqui a gente vê uma foto do Freud com Simmel, né, num jardim, e está ali confortavelmente nessa foto, né, e ao mesmo tempo aqui o jornal de medicina que o
o Simmel era editor, né? Que era o médico socialista, né? So, as I said, Ernst Simmel was director of the association. Sorry. Qual que é o primeiro nome do Simmel? Ernest. Ernest Simmel. Yeah. Ernst. E-R-N-S-T. Ernest. Sem No. o E. Ernst. Ernst. Yeah. Ernest is English, Ernst is German. Okay. So he was director of the Association of Socialist Physicians, and he was editor of this journal, The Socialist Physician, for which, for example, Albert Einstein wrote for, and Sigmund Freud was a friend and a colleague. So Simmel called on theory, specifically on the synergy between psychoanalysis and the class struggle, to draw a contrast between the bourgeois medical paradigm of individual patient, individual physician, and the socialist paradigm of groups, medical teams, and patient communities. The psychological precariousness of the analytic patient whose depression is compounded by poverty is akin, he said, to that of a woman in childbirth. Both deserve more than faceless compassion and bourgeois sympathy, regardless of their ability to pay. Just as Freud had held that the neurosis threatened public health no less than tuberculosis, so depriving poor people of the liberating effects of psychoanalysis was the epitome of class oppression. Thus, Simmel's challenge was not so much making sure that poor people got care, but that individual care could be justified ideologically. In one sense, he wanted bourgeois privileges for his patients, but he also believed deeply that in the fundamental egalitarian nature of psychoanalysis that would alter this practice dilemma that even in the 1960s, radical psychoanalysts like R.D. Laing failed to resolve. The free clinic offered a new model of practice outside of both the private practice and the traditional psychiatric hospitals. Simmel foi diretor da Associação de Médicos Socialistas e editor da revista The Socialist Physician. Albert Einstein escreveu para a revista e Sigmund Freud era amigo e colega de Simmel. Simmel invocou a teoria, especificamente a sinergia entre a psicanálise e a luta de classes, para traçar um contraste entre o paradigma médico-burguês de paciente individual e médico individual e o paradigma socialista de grupos, equipes médicas e comunidades de paciente. A precariedade psicológica do paciente analítico, cuja depressão é agravada pela pobreza, é semelhante à de uma mulher em trabalho de parto. Ambos merecem mais do que compaixão anônima e simpatia burguesa, independentemente de sua capacidade de pagamento. Assim como Freud havia afirmado que as neuroses ameaçam a saúde pública tanto quanto a tuberculose, privar as pessoas pobres dos efeitos libertadores da psicanálise era a epítome da opressão de classe. Portanto, o desafio de Simmel não era tanto garantir que as pessoas pobres recebessem cuidados, mas que o cuidado individual pudesse ser justificado ideologicamente. Em certo sentido, ele queria privilégios burgueses para seus pacientes, mas também acreditava profundamente que a natureza fundamentalmente igualitária da psicanálise alteraria
esse dilema que, mesmo nos anos 60, psicanalistas como Lang não conseguiriam resolver. A clínica gratuita ofereceu um novo modelo de prática fora do consultório privado e dos hospitais psiquiátricos tradicionais. So to start to hold this together, we see that World War I had aroused the analyst's social conscience, and Freud, Max Eitingon, and Wilhelm Reich, among others, sought out political and social legitimacy by forming free community clinics and engaging the post-1918 progressive governments. Faced with resistance from the medical establishment, the psychoanalysts persevered, upholding psychoanalysis and democracy in the face of reactionary assaults. Their dedication to the dialectic of psychoanalysis and social action was binding. As Max Horkheimer, the influential Marxist philosopher who directed the Frankfurt Institute for Social Research during its most fertile area, said, quote, Freud's belief in simile as one of the few who understood him best and as a real brother in arms never changed. I think I'll finish this. Okay. So we can now confirm that Sigmund Freud viewed access to health and mental health care as a social right. His colleagues, like Joseph Friedel, who wrote The Social Aspect of Pediatrics, championed those whom the bourgeoisie cast off as morally undeserving or economically irresponsible. Destitute families, lonely and suicidal children, unemployed men, the very populations who would lose access to psychoanalytic treatment were it not a social right. As seen in the free clinics, the efforts to expand the social reach of psychoanalysis were critical in the wake of the war and beyond. In practice, progressive principles around which even classical psychoanalysis was formed shifted from background to foreground. If psychoanalysis is the great theory of emancipation, and if freedom lies at the core of democracy, then mental health as a social right is the bridge between the two. In keeping with what Freud spearheaded, psychoanalysis is a form of social justice activism built on free clinics that make mental health treatment available regardless of gender, age, occupation, or social class. This is the intersectionality we will begin to discuss tomorrow. A Primeira Guerra Mundial despertou a consciência social dos analistas, e Freud, Max Eitingon, Wilhelm Reich, entre outros, buscaram legitimidade política e social, formando clínicas comunitárias gratuitas e envolvendo-se nos governos progressistas pós-1918. Enfrentando resistência por parte do estabelecimento médico, os psicanalistas perseveraram defendendo a psicanálise e a democracia diante dos ataques reacionários. Sua dedicação à dialética entre a psicanálise e a ação social era vinculativa. Como Horkheimer, o influente filósofo marxista que dirigiu o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt durante sua era mais fértil, disse: a crença de Freud em Simmel como um dos poucos que o entendiam melhor e como um verdadeiro irmão de armas nunca mudou. Agora podemos confirmar que Sigmund Freud via o acesso à saúde e os cuidados de saúde mental como um direito social. Seus colegas como Joseph Friedel, que escreveu Aspectos Sociais da Pediatria, defendiam
aqueles que a burguesia rejeitava como moralmente indesejáveis ou economicamente irresponsáveis. Pensar também que está muito em moda, né, para fazer na periferia, educação financeira. Né? Vocês precisam ser educados financeiramente, vocês são pobres, vocês não foram educados nessa linguagem. Né? Você não aprendeu a guardar. Você não poupar, né? As mesmas populações perderiam acesso ao tratamento psicanalítico se não fosse um direito social. Como visto nas clínicas gratuitas, os esforços para expandir o alcance social da psicanálise foram críticos no pós-guerra. E, além da prática, os princípios progressistas em torno dos quais mesmo a psicanálise clássica foi formada passaram de plano de fundo para um primeiro plano. Se a psicanálise é a grande teoria da emancipação e se a liberdade está no cerne da democracia, então a saúde mental, como um direito social, é a ponte entre os dois. Em consonância com o que Freud liderou, a psicanálise é uma forma de ativismo de justiça social construída sobre as clínicas gratuitas, que tornam o tratamento de saúde mental disponível independentemente de gênero, idade, ocupação ou classe social. A interseccionalidade que começaremos a discutir amanhã. Do we have any questions? Perguntas? This was more theoretical today, so, yeah. Fala no microfone. Eu vou falar e eu vou me traduzir. Não, pode. Você vai se traduzir também? Tá bom. Well, again, Let you translate himself. I'm not a psychoanalyst, but if I got what I should say is that psychoanalysis points out to itself, like you need more than this to treat, because there are some problems that it's impossible to solve inside it, like really material problems. Sure. Like food, you know, like housing, whatever. So psychoanalysis also, in this sense, it also means complex things like bringing food to the people and medical help, like the thing about gynecologists. Mm-hmm. So it's basically, this is just a commentary, if I got it right. Psychoanalysis points out to itself, and if you want to really work psychoanalytic, we need to bring all other people together, right? Yeah. Right. I think one aspect of Vai lá agora. Então, eu estava dizendo assim, que se eu, a primeira coisa que eu disse é, de novo, eu não sou psicoanalista, né? Mas se eu estava entendendo pela sociedade, é que o tratamento clínico aponta para fora dele mesmo. Em que sentido? Que tem alguns problemas que são tão materiais que é impossível solucionar na clínica. Comida, habitação, coisas do tipo. Portanto, a clínica psicanalítica ela deve ser pensada em conjunto, necessariamente com outras coisas, para ter um tratamento de fato psicoanalítico. Esse é meu comentário e pergunta. You know, I mean, that's, if I understand you correctly, there's yes. But on the other hand, when we think, if we think of
psychoanalysis or mental health treatment more generally as a social right, then it's as much a right as physical care, right? So that's the first paragraph, that 1918 speech is that, women who suffer under the burden of their privations, or that people have as much right to treatment for the mind as they have to treatment for tuberculosis, right? So if you start by saying, well, it's the equivalent, right, that treatment for tuberculosis is on a par with treatment for neurosis. It is the same. It's hard to believe that because we live in a society that responds to acute care, the acute care model, right? And something like depression is not treated as acute, right? Acute is severe, right? So, do you really have to have a psychotic break in order to be treated? Right? That's not right. Then the other half of it is, if we want to build a democratic society, right, we have to be able to relieve people of their depression. It's very instrumental, right? It's not enough to say we will provide food and housing, although of course that's important, right? We also need to be able to relieve people of their neurosis, of their depression, that has equal status. Does that make sense? Então, ela disse que, claro, né, mas é importante a gente pensar tudo isso, né, que a proposta dela é que tudo isso são direitos sociais, né, que a psicanálise também é um direito social, não é um ou outro, né, são os dois ao mesmo tempo. Então, quando o Freud fala que a gente tem o mesmo direito a tratar a neurose como tem a tuberculose, né, não é um ou outro, né. Então a gente tem esses dois direitos e afirmar isso como um direito social, né, é importante, assim. Então, pega o caso da depressão, né, então, sei lá, a depressão, alguém pode falar, um plano de saúde pode falar, não é tão severo para ter tratamento, né, então você precisa ficar psicótico para, então, poder acessar o tratamento, né, não, as duas coisas são importantes, né? Tratar como direito social, né? Como um conjunto de direitos sociais. Mas nesse caso, tuberculose. Era o microfone. Eu concordo, mas tuberculose e depressão, por exemplo, né? A tuberculose tem uma história que é associada à pobreza, né? A direitos sociais, a condições habitacionais, enfim, né? Então, da mesma forma que a medicina física... Um bom debate esse daí. Enfim, bom. Não, da mesma forma que, por exemplo, a gente pode pensar diabetes, pressão alta, tuberculose, enfim, como doenças físicas, mas produzidas, né? Que a medicina tem que ser social, né? Então, o médico tem que olhar para além do sintoma, né, as condições de vida daqueles. Me parece importante que o psicanalista, para além dos sintomas, possa também observar as condições de vida, né, digamos assim, daquele que sofre de depressão. Né? E aí, em que sentido que faz parte do trabalho dele, para além da escuta desse sujeito,
engajá-la, ou dirigir essa escuta, ou se engajar em uma luta maior, né? Assim, política, ética e politicamente. Né? Eu acho que é minha colocação. We'll translate. Só um instantinho, deixa eu traduzir para ela. Gabi said that as tuberculosis, for example, may have a social political history, which can be related to the poor or in phases of its development in humanity, also the neurosis, and then the psychoanalysts should listen to that social history and engage in the struggle for psychoanalysis as a social right. I want to also bring back to the topic of our class today, and this also what this gentleman was saying, which is social class, right? That if we, and this may sound controversial, but if we say that it's more important to pay attention to housing and food than the mental health for poor people, in a way we are disrespecting social class. Right? Because if we say that housing and food and mental health are equivalent in value for middle class or upper class people, we should be able to say that for everybody. Right. You see what I'm saying? Então, queria insistir nessa coisa do direito social, né? Que é importante a gente pensar que a psicanálise como um direito social, e aí, né, colocando as coisas em paralelo, às vezes, né, alguém pode falar, não, gente, essas pessoas, né, precisam de comida, leite, né, pão, né, de pensar em psicanálise, né? Vamos dar comida para eles primeiro, né? Então, é importante a gente entender que, bom, se a comida é importante para ele, é importante para o rico, e a psicanálise é importante para o rico, também é importante para ele, né? Então, insistir nessa ideia, né? E também, eu só queria fazer um ponto, né, que acho que é interessante os dados que ela está trazendo, né, como essas clínicas públicas tinha dado, tinha informação, tinha funcionário contratado, tinha princípios de organização, enfim, né, que talvez seja uma coisa para a gente pensar. E talvez tenha uma escuta do analista para dentro da clínica, mas tem uma discussão, né, e acho que ontem eu mencionei isso, né, da discussão da Pasternak lá, né, de deslegitimar uma prática para tirar da possibilidade de financiamento, né? Então, talvez uma clínica pública, o que a gente faz aqui é um experimento de tentar organizar, mas se a gente quer levar isso a sério, a gente tem que ter orçamento, a gente tem que ter condições materiais, enfim, pensar na previdência social, pensar na aposentadoria, né? Um dos próximos eventos lá em novembro aqui, a gente deve discutir a velhice do psicanalista, né? A gente discutir a velhice e a morte do psicanalista, porque, né, então as pessoas trabalham aí sem registro, sem, enfim, acho que são discussões, se você é rico, né? Só para fazer essa para a gente ir pensando também aqui. So I just made a point also that make a distinction also what's those free clinics and our free clinics here. Right. So here we have a budget, we have organization, we have data. So here it is a kind of, we are starting to organize things and organize the psychoanalysis. But if you think seriously about it, so we should think about social welfare for psychoanalysts, pain and social conditions, and
And our event here in November will be about aging and psychoanalysis and the death of the psychoanalysts. So Right, that's think about it critical, also. yeah. Interesting. Vai lá, Beth. Sorry. Eu concordo com o que a colega disse, dessa questão da saúde e das doenças, mas também a depressão, ela pode levar, eu penso, né, a determinadas doenças, também como distúrbios emocionais, de depressão, de não cuidar de sua saúde, de não ter forças de fazer uma série de coisas, então começa a ter, dá para impactar o corpo, né? Então começa a ter, pode ter uma alteração de pressão. Não, só deixa eu esclarecer uma coisa, que não é essa a opinião ela só citou que talvez, sei lá, o plano de saúde ou o governo não ache depressão séria, não que a gente não ache depressão séria, mas aí, né, só esclarecendo, talvez eu tenha traduzido errado. Né? Não, é que isso é só para fim, eu estou falando só para fim de contribuir, porque eu já vi casos de pessoas que não têm em depressão, que não conseguem nem levantar para tomar banho, para escovar dente, para tirar o pijama, passa o dia na cama, não se alimenta, e aí são vários distúrbios que vão impactando o corpo. Pessoas que com um grau de depressão que o coração fica partido e começa a ter problemas de coração mesmo, né? E até de tuberculose, porque você começa a deixar de cuidar de si, né? Então, eu acho que, assim, o que eu estou falando é no sentido de contribuir, que é uma saúde, Está interligada essas duas coisas. para não transformar numa coisa pior, no impacto físico, né? Numa diabetes, numa tuberculose, num problema de pressão, que a depressão tem que ser vista com esse olhar de coisas piores podem ocorrer fisicamente. E aí também impacta o SUS no sentido monetário, né? Legal. Posso para a Juliana lá? She just made a statement saying depression is very serious. Yeah. And it should be treated well because it can cause other problems like heart problems, physical problems, and also can impact the public health system in a worse way. I think, we have to stop separating these two, right? Because ultimately, I think at least, we're here to help build a better society, right? However we approach it, that is the ultimate goal, right? A better society, a more democratic society. And so, physical health and mental health have to be given equal weight if we are to build this better society. Ela falou que a gente precisa parar de separar essas duas coisas, né? Que mental e o objetivo tem que ser criar uma sociedade melhor, uma sociedade democrática, né? Um melhor lugar para viver. E esse tem que ser o objetivo, né? E aí essas duas coisas vêm juntas. Né? Bom dia. Eu fiquei pensando um pouco sobre a rede de psicossocial, né? Que está prevista no SUS, só que ainda não é algo que existe em todos os municípios, né? Que teoricamente seria um dos espaços ali da atenção básica para o atendimento da saúde mental, né? E aí tem toda uma questão de falta mesmo de recurso, que aí acaba ficando focado mais nessa questão das doenças que não tem a questão da pressão alta, diabetes, enfim. E aí uma falta de investimento na saúde mental, né? Tanto na atenção básica quanto da rede da proteção especial, da rede de atenção
psicossocial, e aí fica sempre aquela questão, né? Sempre quando tem, por exemplo, pessoas em situação de rua, parece que não é uma questão de saúde, é só a questão da assistência, né? Então sempre tem essa discussão. A gente aqui tem um consultório na rua, né, em alguns territórios, mas sempre é essa briga, né? Sempre quando vê uma questão que envolve exclusão social, entende que é só da assistência, como se não fosse uma coisa da saúde, né? Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Sobre o papel da rede de atenção no atendimento. Legal. Não, só vou fazer também um outro comentário, que é legal a gente pensando, né? O nosso campo da psicologia, da saúde mental é bem dividido, né? Então, quando eu convidei a Elizabeth para vir, né? E aí anunciei para alguns colegas que estão mais ligados à questão do SUS, né? Você vê que não tem resposta, daí torce o nariz, como se a Elizabeth tá ligado às clínicas públicas apenas oferecida por psicólogos e psicanalistas no espaço público, como da Roosevelt, e como se ela não estivesse pensando em saúde pública, né? Acho que essa é uma coisa que a gente viu aqui, que essa é uma outra discussão, né? Ainda que uma parte se aproprie, né? Claro que tem outras coisas narcísicas nessas disputas, né? Mas é importante a gente também fazer essa diferenciação. Aí depois eu também traduzo essa parte. Juliana remind us that this discussion also remind her about our mental health network, which is in our legislation, and that we should see the problems connected to all the sectors. There is no one sector or all sector. Right, that's a good point. So, for example, people on the street, homeless people, they should see. Sometimes people see them as a problem of the social service. It's not, but we have here our clinic on the streets. It's a public policy. So that's very interesting that we should connect. And that's what was her comment. And then also I made a comment when I invited you. I invited lots of people to be connected, not only my friends. Yeah. You know, and but some people that are more connected to public health, they didn't like her, they didn't answer me, so I understood that. But because some people see you as someone related to the Brazilian free clinics as a kind of experiment, and I was saying that as you are showing here, you are connected to social work, to public health, to budget, and all the aspects and elements that are in our health system. So. Interesting. Yeah, interesting. Foi interessante esse debate. Vamos almoçar, gente? Tem mais uma pergunta aqui? Deixa eu só ver o horário, que horas são. Mas posso esperar? Entendi, não, pode perguntar e a gente vai para o almoço. Acho que nem era uma pergunta, acho que as falas foram contribuindo e a Amanda falou que eu ia falar. Só que eu fiquei pensando o quanto que é interessante a questão que você trouxe da tuberculose. Quanto saúde pública, quanto SUS, no Brasil, a tuberculose é unicamente, exclusivamente tratada no SUS. E não se pergunta se a pessoa tem caso ou não tem para tratar. Trata-se. Independente da questão social, se ela está em situação de rua ou não. Aliás, é ofertado cesta básica, é ofertado transporte, todo um suporte de comida e de mobilidade para que a pessoa consiga acessar o tratamento biológico, né? E aí que tá, eu achei interessante o que ela falou, que a gente tem culturalmente essa questão de separar essa questão biologicista do cuidado, né? E aí acaba até que o sofrimento psíquico fica no cuidado biologicista. E isso é um negócio muito ruim, assim. E eu acho que é importante de dizer que assim como a tuberculose, ela é de notificação compulsória,
suicídio também é, violência também é. Né? Então, sofrimentos psíquicos graves também são de notificação compulsória de responsabilidade do Sistema Único de Saúde, onde os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, existe suporte de comida, né? O CAPs tem suporte de convivência, de ambiência, de comida, onde a gente pergunta para a pessoa antes do atendimento se ela está com fome, ela come e depois a gente escuta. Pelo menos os serviços aqui na Grande São Paulo dá para fazer desse jeito. Só que um CAPs, ele só é investido em municípios com mais de 15 mil habitantes, e no estado de São Paulo nem metade dos municípios tem esse número de habitantes. Então, por isso a gente não tem CAPs em todos os municípios, e por isso a importância, eu fiquei pensando, já que culturalmente no nosso país, né, psicanálise tem poder de fala em relação à saúde mental, o quanto que seria importante unir, né, esse poder de fala psicanalítico com o controle social, que é a participação popular nas conferências e em outros lugares, porque dinheiro tem, bilhões foi para comunidades terapêuticas, e nós perdemos. E aí, quanto que é importante alinhar, né, politicamente e clinicamente, eticamente, para poder construir espaços de garantia de convivência com comida e com escuta do sofrimento. Né? Ou seja, a ideia a gente já tem, né? Escrito a gente já tem, caminhos a gente já tem. A ideia agora é de que entender o SUS, que o SUS não é só para pobres, o SUS é para qualquer pessoa em território nacional e precisa de participação popular, precisa de pressão popular. E eu acho que a galera que carrega, né, o título psicanálise, né, seria importante estar essa presença ativa nas conferências, né, municipais, nas estaduais, nas nacionais, para garantir minimamente essas questões. Fiquei pensando muito nisso quando você falou, e aí todo mundo foi somando até a Ana falar. Parabéns. Eu não sei minha Obrigado, não, eu entendi. Não, she said, look, era só um instante, deixa eu traduzir aqui. Só isso. sofrimento psíquico Pode ser uma epidemia, né? So, she said, like, she was thinking about tuberculosis. Tuberculosis is a disease that is only treated in the public health system. The private one doesn't treat it. That we know, yeah, okay. Here in Brazil. Right. So if you have tuberculosis, you go to a private hospital, okay. they send you back to the... Oh, interesting. Yeah. There are many diseases that's like that. Yeah. And They it's don't obliged. It's a poor people's disease. Hang on. Let me translate. They are obliged to notification, so we have public information about it. As other type of disease, and it's very important the role of public health. Sure. And sometimes psychoanalysts, they don't know it. And the public health is very important. There is a structure, and there are, by the law, conferences that people can take part on it and have a voice and decide, for example, about psychoanalysis or other things. But unfortunately, most of psychoanalysts are organized, they don't go there. That's an important thing to us to think about here. Yeah. That requires organizing, organizing and, right. Isso pede organização, né? Enfim, acho que esse é um outro bom ponto aí da gente pensar, né? Assim, depois eu vou selecionar esses textos de debate quando a psicanálise passou a ser financiada pelo Estado lá na França, né? Que é bem interessante. Eu acho que a coisa da Pasternak não é à toa, né? Não é à toa de fazer aquele livro e de ser financiado, né? Tem um motivo. Qual é o motivo? De impedir financiamento, né? Porque assim, coloca um monte de práticas que são aceitas, né? E foi o mesmo processo na França. O livro da Rodinese é justamente sobre isso. Inclusive, ela fala, os psicanalistas não devem julgar se astrologia ou não sei o que lá é uma boa prática. É um problema deles. Né? Se as pessoas querem, né? Porque lá entrou nesse debate. Aí os
Não, eu sou psicanalista, não sou homeopata. Eu não acredito mesmo em homeopatia, isso daí é não sei o que lá. Então criou um racha, né? Então acho que é um bom debate também para a gente pensar, tá bom, gente? Então vamos pro almoço e voltamos de novo às 2h30, tá bom?